Desde sempre, a humanidade se interessou em compreender o ambiente natural que a cerca. O enorme conhecimento sobre o planeta Terra impulsionou o homem a estudar o espaço. Mas presenças estranhas observadas por cientistas e governos são uma pergunta sem resposta. O que é o fenômeno OVNI? É um aspecto da natureza do planeta que não conhecemos? É tecnologia militar sendo desenvolvida? Ou é evidência de que o homem não está sozinho no universo? No México, 4 amigos organizam um passeio até o vulcão Iztaccíhuatl. Mas algo estranho mudou o ambiente e uma série de luzes inexplicáveis confirmou a suspeita. Na Argentina, um pesquisador estuda um dos casos mais famosos visto em todo o país. O OVNI causou tanto impacto que foi estudado por um observatório e pela Força Aérea. No Brasil, na base aeronáutica de Santos, em São Paulo, os soldados viram luzes estranhas. Até hoje, as testemunhas não conseguem explicar o que viram. Hoje apresentamos OVNIs e controvérsias. A grande quantidade de aparições que ocorre em todos os países do mundo, sem exceção, não permite manter o fenômeno escondido. O fenômeno já é bem conhecido. Alguns países da América Latina aceitam abertamente o fenômeno OVNI, inclusive com comissões interdisciplinares com civis e militares, que em conjunto investigam o fenômeno. Por muitos anos, governos do mundo inteiro, normalmente comandados pelos militares, investigam o fenômeno OVNI e o levam muito a sério. Esta é uma possível questão de defesa e segurança nacional. Primeiro, nos Estados Unidos, os militares não dividem os segredos com civis. Não confiam nos civis. Para os militares, importa a cadeia de comando. Se eu for um oficial, só discuto questões sensíveis com outros oficiais. Para a imprensa e o público, estes mesmos governos disseram: isso não é problema. Estamos em alerta, mas não muito interessados. Isso não é verdade. O interesse sempre foi muito forte. Apesar do sigilo governamental, nos últimos anos, países como Brasil, França, Chile, Espanha e Inglaterra tiraram a confidencialidade dos arquivos de suas investigações. Quando dizem que não são mais confidenciais em certos países, essa ação vem sempre das Forças Armadas, da Força Aérea ou do Ministério de Defesa ou de organismos científicos que fazem parte das Forças Armadas. Eu acho que é um resultado da nossa época, porque as redes sociais são tão ativas que a informação sai de uma maneira sem controle. E seria ainda mais ridículo continuarem negando. Não acho que divulgaram todos. É provável que guardaram muitos arquivos. Hoje, com os arquivos sendo divulgados, eu acho que tem relação com o momento da vida e da evolução que nós estamos passando. A ciência, de uma forma ou outra, em áreas distintas, estuda se há vida em outros planetas, seja pela astrobiologia ou exobiologia ou o estudo com satélites. Agora, se algum país realmente encontrou alguma coisa mesmo, jamais vão divulgar. O sigilo em torno do fenômeno OVNI é a prova mais cabal de que os governos sabem do que se trata e ocultam informação? Estudar de perto as histórias que ocorrem no continente é a chave para compreender o que se oculta por trás dessas manifestações inexplicáveis. Em 2008, 4 amigos decidiram acampar na encosta do vulcão Iztaccíhuatl, no México. E sem saber,
foram para um local onde muitas pessoas diziam ter visto fenômenos inexplicáveis. Os eventos que estavam prestes a presenciar iam se transformar em uma noite de terror. Marco Antônio, Javier e mais 2 amigos não se viam há algum tempo e planejaram passar uma noite ao ar livre. Nenhum deles tinha experiência em acampar, mas isso não impediu que fossem. Cada vez que conto essa história, volto a ter essa sensação, esse mesmo medo que eu senti daquela vez. Nós não acampávamos, não fazíamos isso, então levamos coisas demais. E para subir a montanha, não era muito adequado e não sabíamos. Nenhum dos 4 conhecia a área e pouco tempo depois de chegarem ao local, começaram a pedir informação aos campistas que encontraram no caminho. Ensinaram a direção, mas nos confundimos naquele lugar. Sem saber, se dirigiam a um local perigoso, que os resgatistas do local recomendavam não visitar, porque aconteciam eventos inexplicáveis. Fomos para um lugar que era muito escuro, o local era muito fechado. Eu senti uma coisa estranha e não falei, porque iam falar que eu era medroso ou algo parecido. Javier e Marco Antônio viram que não era um bom lugar para acampar. Mas o grupo resolveu passar a noite lá e começaram a se organizar. Nos dividimos em 2 grupos. 2 amigos iam armar a barraca para dormir e os outros 2 iam acender a fogueira. Começamos a procurar uns troncos e gravetos para acender a fogueira. Com o trabalho, conseguiram acender o fogo e armar a barraca que podiam usar caso chovesse. Estávamos preparando as coisas e eu peguei meu telefone e comecei a tirar fotos dos meus amigos, gravei vídeos. Eu não me sentia muito seguro. Eu sentia que era um lugar perigoso. Não conhecíamos o lugar. E lá pelas 9 da noite, começamos a cozinhar. Um amigo começou a contar umas histórias de... Sabe, essas histórias que contam à noite. Meu amigo tinha sido do exército e foi para lá com um uniforme e levou o rifle porque íamos tentar caçar alguma coisa. Estávamos ouvindo uma música, estava tocando algum hino. De repente o rádio mudou de estação, começou a mudar e aí depois desligou. Quem desligou? Será que descarregou a pilha? E ligamos de novo. E o som ficava distorcido e desligava. Aos poucos, o clima começava a ficar diferente. E pouco a pouco, cada um deles acabaria sendo testemunha de eventos muito estranhos. Eu vi uma coisa que se mexia no mato, mas era muito estranho, não aparecia bem. Eu não conseguia ver nada. Eu estava com uma lanterna, mas eu não conseguia ver o que estava andando por lá no meio do mato. Eu me assustei um pouco porque eu achei aquilo estranho, ver que alguma coisa se mexia no mato. Aí eu pensei, o que é isso? Que estranho. Bom, eu fiquei na minha, não contei nada pra ninguém porque iam rir de mim, sei lá, iam pensar que eu tava brincando e eu não queria assustá-los. E eu lembro que chegou com uma cara assim meio que de surpresa. Tinha alguma coisa estranha, mas ele não falou. E eu vi no mato algum tipo de transparência, sei lá. Era como se estivesse... Eu olhava a árvore, mas tinha alguma coisa no meio, como se fosse um plástico. Uma coisa camuflada, que distorcia a imagem da árvore. Aí eu vi essas transparências e percebi que tinha alguma coisa de errado ali. Então nós acabamos de jantar e... Começamos a escutar barulhos.
Viramos e vimos que o mato ficava iluminado. Parte daquele bosque estava iluminado. E começamos a ver luzes brilhando de um lado e do outro. Essas luzes se moviam. Brilhava de um lado e depois brilhava de outro lado. E ouvíamos o barulho cada vez mais perto. Os brilhos se aproximavam cada vez mais. Os barulhos se intensificavam e os quatro começaram a perceber que um grande perigo os ameaçava. E aí nós falamos, o que é isso que está acontecendo? E aí resolvemos apagar a fogueira para não nos verem. No meio do escuro e perdidos, ninguém estava salvo. Um pesquisador do fenômeno OVNI estuda um objeto estranho visto em todo o território argentino em 1985. O OVNI causou tanto espanto que foi notícia nos jornais e noticiários. Existem boatos de que as forças aéreas enviaram aviões para estudá-lo de perto. Pela primeira vez, a história será colocada à prova. Como primeiro passo, Christian Soldano encontrará Luiz Burgos, pesquisador e testemunha ocular do evento. Juntos tentarão encontrar novas interpretações para a informação que existe sobre o caso. Lembro perfeitamente vendo esta notícia da observação daquele objeto, não? Quando nós investigamos, nós conseguimos uma foto que foi tirada nada mais nada menos que pelo Observatório Astronômico de La Plata. Essa foto eu considero como a melhor foto de OVNI do mundo, porque milhares e milhares de pessoas viram e ela foi tirada pelo telescópio Gran Equatorial. Na época, um dos maiores da América do Sul, e registrada por astrônomos que são cientistas e, por isso, entendem do tema. Você já viu os balões Mir da época? Eles têm alguma relação com o que estamos vendo? Não, em nada. Não tem relação nenhuma, porque isso aqui é uma luz própria do objeto. Isso aumentava e diminuía a intensidade. O balão Mir tem praticamente toda a parte superior coberta por uma tela que poderia refletir os raios do sol. E aí não tem absolutamente nada. E a prova mais forte que tivemos foi o tempo. 3 décadas se passaram e nunca mais um objeto assim cruzou o céu de Buenos Aires, nem da Argentina, nem do Chile, nem do Brasil. Segundo Burgos, o objeto não poderia ser um balão por vários motivos. Foi visto em locais diferentes, bem distantes entre si. Não possuía a forma de um globo. E nunca mais foi visto algo semelhante. O próximo passo na investigação de Soldano foi se reunir com testemunhas diretas. São os jornalistas que voaram perto do OVNI e guardaram um registro único do objeto. Para começar, gostaria que fizessem um relato desde o momento em que ficaram sabendo da observação desse objeto no céu. Eu estava com o Carlos e o Raul tomando um café em um bar ao lado do Canal 9. E aí um homem começou a bater no vidro do bar e o Carlos falou: "Olha, tem um cara apontando para o céu." E, bom, nós saímos para olhar e aí o homem falou: "Vocês não viram o OVNI?" Aí o Carlos resolveu trocar de equipamento e nós fomos fazer a matéria. Bom, nós fomos ao aeroporto, estávamos perto, falamos com o piloto de um avião particular, com o piloto de um avião comercial, com 2 tripulantes e até com passageiros. E todos disseram que tinham visto aquilo, que estavam vendo. E depois de fazer isso, bom, o que faltava? Um avião para seguir. E, bom, foi uma aventura. O testemunho dos 3 jornalistas será fundamental para determinar o que aconteceu realmente. Eles voaram bem perto do objeto e fizeram registros de importância vital para saber o que aconteceu durante os dias 16 de agosto e 17 de setembro de 1985. No México, um grupo de amigos saiu para acampar na encosta do vulcão Iztaccíhuatl, quando começaram a perceber que algo estranho acontecia no ambiente. Minutos depois, uma série de manifestações os deixou espantados. Na Argentina, um pesquisador segue os passos de um OVNI que foi visto no país inteiro durante um mês, em regiões diferentes, e que causou pânico na população.
Em uma base das Forças Armadas no Brasil, os soldados testemunharam a presença de luzes sem explicação durante algumas noites. Quatro amigos foram acampar na encosta do vulcão Iztaccíhuatl, no México, sem saber que ficaram em um lugar onde muitas pessoas diziam ver fenômenos inexplicáveis. Marco Antônio e Javier começaram a observar fenômenos estranhos, até que uma série de brilhos e barulhos começou a cercá-los, chegando cada vez mais perto. O grupo decidiu fugir depressa. Pegamos as coisas e ouvimos o barulho. Nós viramos e vimos uma sombra. Eram umas figuras, pareciam silhuetas e corriam de um lado para o outro. Víamos pouco. Corriam mais ou menos a 5 metros de distância da gente. Corriam de um lado para o outro. Perguntamos um para o outro: você viu? Sim, eu vi sim. Então nós dois estávamos lá e vimos isso. Me deu muito, muito medo, porque eu pensei que iam fazer algum mal pra gente. Eu não sei. Um dos jovens tentava proteger os amigos segurando um rifle, mas logo percebeu que era em vão. Os quatro correram o mais rápido que podiam. O caminho era perigoso, a noite estava escura e eles não sabiam o que tinha acontecido, onde aquilo estava e se podia alcançá-los de novo. A visão de outra silhueta os assustou novamente. Nada era o que parecia. Logo à frente encontramos um guarda florestal. E aí falamos: desculpa, mas estamos acampando e aconteceram algumas coisas bem estranhas. Ele perguntou onde estávamos acampando e a gente mostrou para ele. E ele disse que não podia acampar lá não, porque aconteciam mesmo muitas coisas estranhas por ali. Olha, eu não consigo encontrar uma explicação. Aquilo tudo foi muito estranho e nos deixou com muito medo. Um dos aspectos que mais chama a atenção neste evento é que seus protagonistas afirmam ter visto a mesma coisa e todos sentiram que suas vidas corriam perigo. Esse tipo de história revela que o mistério em volta do fenômeno OVNI às vezes é visto como um risco em potencial para as testemunhas. E alguns pesquisadores e membros dos estados mais poderosos também interpretam dessa maneira. Supostamente houve conversas entre o presidente Reagan e Mikhail Gorbachev. No caso de uma invasão alienígena, se trabalhariam juntos. O programa Guerra nas Estrelas, sim, tínhamos novos meios de armar o espaço com armas a laser, raios de partículas e todas essas coisas. E o Guerra nas Estrelas fazia parte disso. Militarização do espaço significa colocar armas no espaço, em plataformas espaciais ou no que for. Ninguém sabe se isso foi feito oficialmente, mas extraoficialmente achamos que isso já aconteceu. O programa Guerra nas Estrelas era isso. Eles tinham medo de que alguém em algum lugar fosse querer atacar os Estados Unidos. Se somos mesmo visitados por extraterrestres, então, evidentemente, a tecnologia que eles possuem é significativamente maior do que a que possuímos. Afinal, eles nos descobriram e não nós que os descobrimos. E, obviamente, qualquer civilização que desenvolveu a viagem interestelar viável está à nossa frente. E isso significa que deve haver um risco em potencial. Obviamente, é uma civilização com tecnologia, ciência e talvez com armamentos. E, novamente, da perspectiva militar, não seria como um filme de ficção científica de Hollywood. É por este motivo que os organismos oficiais de diversos países acompanham o fenômeno tão de perto. Um caso ocorrido há quase 30 anos teve tantas testemunhas que diferentes organismos oficiais se viram obrigados a tentar dar uma explicação sobre o que aconteceu.
Christian Soldano investiga um dos casos mais importantes da Argentina. Em 1985, um objeto estranho foi visto em Buenos Aires. Um grupo de jornalistas se aproximou do objeto em um avião alugado, pilotado pelo comandante Miranda. Eles chegaram a registrar o objeto que ficou sobre a capital da Argentina. Como poderiam descrever o que vocês viram? Para mim era oval. Era um objeto oval piramidal com 3 antenas que eram vistas mesmo do avião. 3 antenas embaixo e uma em cima. Tinha movimento próprio, um barulho e um losango no meio. Se você perguntar o que eu vi, eu não sei. Era muito brilhante e o Carlos disse que tinha 3 antenas, mas para mim tinha 2. E algo que não era uma antena. Esse não sei, cada vez que subíamos, subia um pouco mais. E cada vez que descíamos, ele descia um pouco mais. E se você perguntar o que era, era um não sei. Um não sei muito impressionante. Nossa câmera está filmando a esfera neste momento. Com o zoom para chegar o mais perto possível. Se olharmos aqui à direita, o copiloto do voo está tirando fotografias para, de alguma forma, registrar este momento que pode ser, sem dúvida alguma, um momento histórico. Eu gostaria, Ricardo, que me desse informações sobre o diálogo entre a torre de controle e os aviões. Nós escutamos que entre 2 aviões da Força Aérea e a torre do aeroporto, os mesmos pilotos, diziam que isso se movia como nós dissemos. Eles chegavam perto e ele se afastava. Como foi esse diálogo? O diálogo foi bem simples. Estamos a 55 mil pés e eles diziam, temos a sensação de que isto, como disseram, isto, não disseram objeto, isso está a 20 mil pés acima de nós. Ezeiza, está me ouvindo? Eu não ouço muito bem. Senhor, a pergunta que eu faço como jornalista, nessa ocasião, é se o senhor faz ideia do que se trata este objeto, que está sobrevoando Buenos Aires. Todo mundo está querendo saber o que é. Não, eu não sei. Inclusive, já subiram a 55 mil pés e não puderam identificar com clareza. O outro avião que subiu a 55 mil pés calcula que está bem mais alto, uns 20 mil pés a mais. Senhor, se eu disser que esse avião subiu a 55 mil pés e estimou que o objeto pode estar 20 mil pés mais alto, essa informação é correta? O senhor tem mais informação que eu só digo isso. O vídeo confirma a existência do objeto, a altura em que estava e que o operador de rádio não negou a presença de aviões militares no local. Soldano se aproxima cada vez mais da verdade. Após conversar com os jornalistas do noticiário, foi falar com o piloto que os levou e com um fotógrafo que conseguiu registrar uma imagem do objeto. Seus depoimentos podem ajudar a esclarecer o que aconteceu nos céus da Argentina. Pode me dar detalhes descritivos do que viu, do que observou? Uma aeromoça perguntou se tinha algum fotógrafo ali. Eu perguntei o que era. E ela disse que o piloto estava vendo um OVNI. Bom, eu peguei a minha câmera, que levava comigo, e eu fui até a cabine. E lá estava. Eram 2 OVNIs, um menor e um outro maior. Dava para ver que era um objeto metálico e, quando mudava de posição, ele brilhava e mudava de textura. Ficavam atrás ou na frente. E eles iam em 2. Gostaria que me desse mais detalhes do que aconteceu em setembro de 1985. Vimos um cilindro com uma antena e com um tipo de janela ou algo assim. Uma coisa que não posso determinar o que era. Não emitia nenhuma luz, nenhum brilho, absolutamente nada. E aparentemente, e por alguma razão que desconheço, não parecia nada aerodinâmico. Começou a se afastar de nós. A circulação geral da atmosfera é de oeste a leste e esse objeto se movimentava ao contrário. Vocês acham que se trata do mesmo fenômeno observado em datas diferentes? Eu, pessoalmente, escuto a descrição do Carlos e ele está falando a mesma coisa. Eu creio que são os mesmos objetos.
Não posso afirmar que tenham relação. Agora, tenho certeza absoluta de que não era um balão. Eu agradeço muito aos dois. Ruiz e Miranda confirmam que nunca viram nada parecido. E acreditam que os dois viram o mesmo fenômeno. Soldano continua a investigação e decide conversar com Guillermo Sierra, que tirou a foto com o telescópio, e com Luiz Martorelli, astrônomo. Os dois podem estabelecer se era um balão meteorológico ou se era sempre o mesmo objeto. Como foi sua experiência com o registro fotográfico que você fez? Eu tinha acabado de chegar na faculdade e todo mundo estava muito agitado. Algum tempo depois, me disseram, por que não vamos até o telescópio equatorial? E fomos até a cúpula. Nós olhamos pelas lentes com o engenheiro de lá, que me disse, isso é um balão que utilizam para fazer estudos da atmosfera. Ele disse com muita propriedade. E a partir daí, bom, eu comecei a tirar fotos com a câmera atrás do telescópio. E tem a foto que tirou nessa hora? O que sentiu quando olhou pelo telescópio e viu isso? Bom, olha, em parte estava condicionado pelo comentário do engenheiro, que era um balão aerostático. Ele me explicou onde era a base. No meio havia instrumentos e que a parte de cima certamente estava se modelando, variando, estava se expandindo porque era cheio de ar. Para uma pessoa que não tinha essa informação, de forma alguma ia achar isso. Luiz, vendo tudo que o Guilhermo tem como material, me fala um pouco da sua experiência e como você vê isso. Eu não vou negar que, bom, da primeira vez que eu vi às 7h15 da manhã, eu achei realmente que estava vendo uma coisa inédita. Achei que era um OVNI. Obviamente, com o tempo, para nós, a observação de um objeto como esse, com essa forma, significava que, na verdade, daquele ângulo de observação de posição semelhante, correspondia a esses famosos MIR. Você acha que o que foi observado durante um mês era um desses? Eu acredito que este objeto foi observado por muita gente durante esse mês. Eu não sei se todos viram. As investigações posteriores de 4 ou 5 anos depois, inclusive com a SAR, todos os dados coincidem com dados estatísticos de objetos que cruzaram o céu da América em momentos determinados. Um balão causou todas as observações. E o que aconteceu com este balão? Desapareceu, mas desapareceu porque se desintegrou totalmente. Ele tem um sistema de autodestruição para não cair em regiões povoadas. Martorelli e Sierra estavam convencidos de que era um balão meteorológico, mas as outras testemunhas dizem o contrário. Um balão meteorológico pode permanecer um mês no ar? Seria o mesmo em todas as aparições? Soldano se encontra em uma encruzilhada. E a única maneira de chegar a uma resposta definitiva é colocando um balão meteorológico no alto, diante das testemunhas. Temos tudo preparado para fazer o lançamento de um balão e saber se o que vamos ver aqui hoje tem algum tipo de relação com o que viram lá atrás, em setembro de 1985. Segundo o Observatório de La Plata, a fotografia é de um balão. Mas seria o mesmo objeto que os jornalistas, o fotógrafo e o piloto viram sobre os céus do norte da Argentina? O que há por trás das histórias de OVNIs? Em uma base das Forças Armadas no Brasil, luzes estranhas aparecem à noite, surpreendendo as testemunhas experientes. Christian Soldano investiga um dos casos de OVNI mais importantes da Argentina. Trata-se de um objeto observado durante um mês. Uma das versões afirma que era um balão meteorológico. Mas testemunhas que observaram de aviões discordam. Soldano decide soltar um balão com as mesmas características para estabelecer se pode ter sido um igual. A gente vai lançar o balão com a sonda de rádio. Vai subir os primeiros metros com muita velocidade. Na contagem, 5, 4, 3, 2, 1...
Descritivamente e visualmente é óbvio que é um ponto luminoso, mas a magnitude do outro não tem nada a ver com esse e com nenhum outro aparato convencional, nenhum balão que podem mandar de qualquer outro lugar do mundo. Tem a mesma magnitude, é praticamente incomparável. Aquele tinha um brilho metálico muito poderoso e o reflexo, eu como fotógrafo digo que ele era um objeto prateado e gigante. O que vi agora não tem nada a ver com o que vi naquela manhã. Aquele objeto tinha uma forma que eu vi definida como uma bala. Parecia uma bala. Para mim, eu o defini como uma... como se fosse uma garrafa. E vi claramente o que pareciam ser janelas bem pequenas. Não tinha nada a ver com isso. Aquilo não era um balão. Não tinha luzes, não tinha nada. Era um objeto de outro planeta para mim. Enquanto o observatório da Universidade de La Plata afirma ter sido um balão meteorológico, as testemunhas afirmam que não era nada parecido com o que foi lançado. A Força Aérea mandou aviões Mirage para investigar do que se tratava. Mas algumas dúvidas permanecem. Um balão poderia ter sobrevoado o território por mais de um mês? Por que as autoridades aeroportuárias não disseram nada a respeito? Qual era a origem do objeto que sobrevoou os céus da Argentina em 1985? A Argentina não é o único país que registra acontecimentos estranhos. Há quase 25 anos, o Brasil recebeu denúncias de aparições sobre uma base militar. No início da década de 90, a Base Aeronáutica de Santos, em São Paulo, foi palco de uma série de observações estranhas. Até hoje, as testemunhas lembram das experiências que mudaram suas vidas para sempre. Sidney e Silas eram recrutas e, durante suas rondas, observaram alguns fenômenos inexplicáveis. Em uma noite de verão de 1994, Sidney estava dentro da base militar e devia fazer uma ronda. Eu sou formado em técnico em manutenção de aeronaves, né? Conheço aeronaves, avião, helicóptero, de tudo que é forma, luzes, tudo que é tipo, sempre acompanhei e gostei. Eu estava no ano de 1994, era meia-noite e 15, mais ou menos, aproximadamente, e foi na área militar, né? Eu estava dentro do quartel. Onde eu estava era num lugar assim que era ali é isolado, é o hangar, então não tem ninguém acesso ali é uma área restrita, né? Sidney devia fazer a ronda sozinho, vigiando o lugar onde aviões militares valiosos eram guardados. Ele trabalhava prestando atenção em sua tarefa de rotina, sem notar os riscos que se aproximavam, totalmente desconhecidos. Eu dou a volta, né? Nesse momento que eu dei a volta, que eu parei, eu fiquei olhando para o céu. Eu estava de frente para a Serra do Mar, né? Que é montanhas. E de frente eu vi uma luz que ela vinha de longe. A aparição da luz o deixou em alerta. Sidney estava ali para cuidar do hangar e a luz podia ser uma ameaça verdadeira. Quando ela veio, eu achava que era um avião, um helicóptero, alguma coisa, só que as luzes eu fui vendo que era diferente. Eram cores diferentes, ela fazia assim, né? Piscava sincronizado, assim. Só que aí quando ela chegou próximo onde eu estava, eu olhava e via assim, não é aeronave, não é avião, não é helicóptero. Essa luz, ela veio, chegou num determinado momento em cima da Serra do Mar. Essa luz, ela parou, ela desceu, essas luzes diminuíram a intensidade da cor. E diminuiu a intensidade da cor, ela baixou, deu um minuto mais ou menos, desceu um raio de luz, não foi reto, meio triangular, assim. Foi muito fantástico, nunca tinha visto uma coisa daquela. Ela tão forte, a luz tão forte, né? É uma luz muito forte. Era uma luz diferente, era uma coisa que não era daqui. E ela não foi assim, ela fez assim, a luz, tipo um triangular descendo, né? E ela ficou entre 1 minuto e 15, 1 minuto e 10, assim, naquela intensidade, que eu conseguia ver até as árvores. Sidney devia garantir que não se tratava de uma aeronave espiã voando perigosamente perto de sua base militar. Mas isso o deixava diante de uma situação ainda mais perigosa.
Enfrentar um objeto voador não identificado sem conhecer suas intenções. E eu fiquei olhando, ficou entre 1 minuto e meio, 2 minutos com essa luz irradiante, muito forte. Aí, 1 minuto e meio, mais ou menos, essa luz apagou. E quando ela apagou, aí esse objeto, ela levantou um pouquinho para cima, aumentou a velocidade e depois ela subiu no espaço. Sidney ficou olhando o céu, tentando assimilar a experiência que tinha acabado de ver, pensando em seu significado. Eu nunca tinha visto nada parecido. Foi o meu primeiro avistamento, uma coisa fantástica, magnífica, que até hoje eu guardo e eu fiquei, sabe, uma coisa de outro mundo. Eu falei, agora eu acredito porque eu vi. Esta não seria a primeira nem a última vez que as rondas na base aérea de Santos colocaram à prova o temperamento de seus soldados. O recruta Silas foi outra testemunha de manifestações inquietantes, cujas intenções e origens são desconhecidas, ao menos para a maioria da população. Eu fui soldado da Aeronáutica em 1994 e entrei no dia 2 de janeiro. Então, como nós éramos soldados, nós tínhamos que ter um treinamento para ser um soldado. Dentro das instalações da Aeronáutica, que fica aqui no Guarujá, existia um prédio que se chamava Batalhão de Infantaria. E nesse batalhão, durante a noite, eu estava de plantão e era de madrugada, não lembro exatamente as horas que eram. E lá nesse batalhão de infantaria, lá em cima, no nosso alojamento, existe uma sacada, onde nós poderíamos ir até a sacada e ficar de frente para o Porto de Santos. Então, durante a noite, enquanto eu estava olhando para a serra, eu vi uma luz vindo do Planalto, onde fica São Paulo, a grande São Paulo, vindo do Planalto, e veio se aproximando, eu fiquei olhando, aí veio. Silas notou que havia algo estranho nessa luz e ficou em alerta. Mas a noite mal havia começado. E depois, enquanto vinha uma, atrás veio outra. E foi se aproximando, uma, outra, e depois veio uma terceira, também se aproximando, só que uma atrás da outra, numa distância razoável. E eu fiquei olhando aquela visão, aquela coisa iluminada, que eu vi. Uma era vermelha, com certeza, a outra era verde, a outra ou era amarela ou branca. Não, foi em 94, já faz muito tempo. Enquanto eu estava olhando essas luzes, a primeira que vinha parou. Silas percebeu que estava diante de algo estranho e começou a ficar cada vez mais em alerta, tentando entender se o que estava vendo era verdade. A segunda luz também começou a se aproximar e Silas se desesperou. Na base de Santos, vários soldados testemunharam fenômenos estranhos nos céus da região. Em uma noite de fevereiro de 1994, Silas estava de guarda, sozinho, quando 3 luzes estranhas começaram a voar perigosamente em direção ao prédio militar. E ele decidiu chamar outra pessoa. Eu acordei um dos militares que estavam dormindo, Eu disse, vem ver um negócio aqui comigo. Eu não disse assim, tem um disco voador ali. Não, eu só falei, vem ver uma coisa comigo. Os outros continuaram a dormir. E eu mostrei para ele as luzes. Você está vendo o que eu estou vendo? Aí ele olhou assim, não, realmente estou vendo. Aí ele viu comigo, viu essa luz se aproximar, parar. Veio a segunda, parou do outro lado e veio a terceira e ficaram uma do lado da outra. Então, na minha concepção, na minha visão, eles pareciam uma aliança de dedo, Ele era iluminado em volta, mas no meio era escuro, como a noite, Era escuro como a noite. Então, na minha concepção, era vazado, esse objeto era vazado, mas eram iluminados. E teve uma hora que esses 3 objetos eles se uniram em um.
Os objetos se aproximavam e realizavam o que parecia uma formação a poucos quilômetros da base de Santos. Então, quando eles se uniram em um, ainda continuei a observar o objeto, né? Ele estava parado, agora era um só. Só que uma nuvem depois veio e cobriu, né? E depois a gente tentou ver lá quando a nuvem saísse. Depois, com o tempo, a nuvem saiu e não viu mais o objeto. Os acontecimentos perto da base aérea de Santos despertaram assombro e dúvida. O que eram realmente? Eram OVNIs? Uma prova de tecnologia militar? É uma manifestação da natureza? É um fenômeno perigoso? A busca dessas respostas cria mais perguntas ao homem que procura decifrar o que há neste fascinante mistério. É possível que isso nos revele bastante sobre nossa própria maneira de ver o mundo. Trata da possibilidade de uma invasão. Temos aqui dois cenários. Uma invasão pacífica e uma invasão hostil. No caso de uma invasão pacífica, o que nós faríamos? Qual é o cenário que nós teríamos, então, deste contato pacífico? Estaríamos preparados para isso? Eu acredito que não. Eu acredito que nós ainda temos uma estrutura social muito frágil para absorver o impacto de uma chegada pacífica desses seres. Se realmente encontrarmos extraterrestres, nós teremos que responder às perguntas. Será que eles nos veem como uma ameaça em potencial ao grande universo? Por exemplo, eles podem ver as coisas que fazemos ao nosso próprio planeta, nosso meio ambiente, e dizer: esta espécie perigosa ameaça extinguir todas as outras milhões de espécies do planeta. Precisamos impedi-los. Agora, e no cenário de um encontro hostil? Se essas naves viessem com o ímpeto de tomar posse? Eu não acredito nessa possibilidade. Eu não acredito. Historicamente, nós temos sido confrontados com todos os tipos de dados a respeito da ufologia. E não há nenhum indício de que isso algum dia tenha sequer se desenhado como uma possibilidade, ainda que remota. Não há isso. É uma questão hipotética, mas se um dia nós enfrentarmos uma invasão alienígena, acho que é da natureza humana resistir e enfrentá-la. Nós reagiríamos. E se formos ameaçados por uma força ou coisa de fora de nosso planeta, nosso mundo, se deixarmos de lado nossas invejas, nossas diferenças, nossas raças e nossas diferenças culturais, gosto de acreditar que em um cenário verdadeiro, nós perceberíamos pela primeira vez que somos todos terráqueos, somos todos iguais. Todos existimos nesta nave, neste planeta. Todos dependemos dele para o sustento diário, nossa comida, o ar que respiramos, a água que bebemos. O que se esconde por trás do fenômeno OVNI? O que aconteceria se realmente fosse uma tecnologia de outro planeta capaz de percorrer enormes distâncias? O ser humano estaria preparado para lidar com essa possível realidade? Estas perguntas desafiam o homem que dia a dia busca descobrir qual é a verdade por trás destas histórias de aparições. É hora de conhecê-las. É provável que guardaram muitos arquivos. Hoje, com os arquivos sendo divulgados, eu acho que tem relação com o momento da vida e da evolução que nós estamos passando. A ciência, de uma forma ou outra, em áreas distintas, estuda se há vida em outros planetas, seja pela astrobiologia ou exobiologia ou o estudo com satélites. Agora, se algum país realmente encontrou alguma coisa mesmo, jamais vão divulgar.
O sigilo em torno do fenômeno OVNI é a prova mais cabal de que os governos sabem do que se trata e ocultam informação? Estudar de perto as histórias que ocorrem no continente é a chave para compreender o que se oculta por trás dessas manifestações inexplicáveis. Em 2008, Desde sempre, a humanidade se interessou em compreender o ambiente natural que a cerca. O enorme conhecimento sobre o planeta Terra impulsionou o homem a estudar o espaço. Mas presenças estranhas observadas por cientistas e governos são uma pergunta sem resposta. O que é o fenômeno OVNI? É um aspecto da natureza do planeta que não conhecemos? É tecnologia militar sendo desenvolvida? Ou é evidência de que o homem não está sozinho no universo? No México, 4 amigos organizam um passeio até o vulcão Iztaccíhuatl. Mas algo estranho mudou o ambiente e uma série de luzes inexplicáveis confirmou a suspeita. Na Argentina, um pesquisador estuda um dos casos mais famosos visto em todo o país. O OVNI causou tanto impacto que foi estudado por um observatório e pela Força Aérea. No Brasil, na base aeronáutica de Santos, em São Paulo, os soldados viram luzes estranhas. Até hoje, as testemunhas não conseguem explicar o que viram. Hoje apresentamos OVNIs e controvérsias. A grande quantidade de aparições que ocorre em todos os países do mundo, sem exceção, não permite manter... Nos disseram, isso não é problema. Estamos em alerta, mas não muito interessados. Isso não é verdade. O interesse sempre foi muito forte. Apesar do sigilo governamental, nos últimos anos, países como Brasil, França, Chile, Espanha e Inglaterra tiraram a confidencialidade dos arquivos de suas investigações. Quando dizem que não são mais confidenciais em certos países, essa ação vem sempre das Forças Armadas, da Força Aérea ou do Ministério de Defesa ou de organismos científicos que fazem parte das Forças Armadas. Eu acho que é um resultado da nossa época, porque as redes sociais são tão ativas que a informação sai de uma maneira sem controle. E seria ainda mais ridículo continuarem negando. Não acho que divulgaram todos. Ter o fenômeno escondido. O fenômeno já é bem conhecido. Alguns países da América Latina aceitam abertamente o fenômeno OVNI, inclusive com comissões interdisciplinares com civis e militares, que, em conjunto, investigam o fenômeno. Por muitos anos, governos do mundo inteiro, normalmente comandados pelos militares, investigam o fenômeno OVNI e o levam muito a sério. Esta é uma possível questão de defesa e segurança nacional. Primeiro, nos Estados Unidos, os militares não dividem os segredos com civis. Não confiam nos civis. Para os militares, importa a cadeia de comando. Se eu for um oficial, só discuto questões sensíveis com outros oficiais. Para a imprensa e o público, estes mesmos governos